O vídeo de hoje é sobre a criação de um runtime, publicação de um runtime chamado consulta.taxweb.com.br, cujo gateway atenderá na porta 80 e na raiz do runtime. Ele não é no modo econômico e vai desligar fora do horário comercial e vai carregar as regras da conta TaxWeb. Vamos lá. Funciona da seguinte forma. Bom, para fazer a geração de um novo runtime, é preciso clicar no menu principal na tela Administração e em seguida em Runtimes publicados. Antes de criar um runtime, também é necessário ver se o nome que a gente escolheu ele já existe algum runtime publicado com esse nome. Então vamos lá, consulta, é o que eu quero criar. Opa, o runtime consulta já existe, como vemos aqui. Ele é um runtime que foi criado em 2015, então ele já existe. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou ver se existe um consulta 2. Não, consulta 2 não existe, então será esse o novo nome, o nome do novo runtime. Vamos lá, configurar runtime já existente, criar um novo runtime automaticamente. O nome do runtime. Antes de continuar, esse processo irá criar uma instância na Amazon e fazer todas as configurações. Após a criação, a inicialização do runtime pode ser demorada. Aguarde alguns minutos até que o runtime esteja respondendo. Em seguida, publique um componente de regras. Então vamos lá, vamos colocar o nome para ele. Consulta 2. Ele não é de alta disponibilidade. Esses campos aqui são apenas para alta disponibilidade. Vamos lá. Ele não é um runtime de alta disponibilidade. A região do AWS é Norte Virgínia. Environment desenvolvimento. Tipo de armazenamento das regras é um jar. A porta padrão escolhida para este caso é a porta 80. A versão da lógica de cálculo é 188, que é a mais recente. Esses campos são preenchidos automaticamente. Ele não vai parar automaticamente. E vai desligar fora do horário comercial. Aqui ele não vai parar automaticamente porque ele não está no modo econômico. O tamanho da instância a gente vai escolher medium mesmo. Aqui a observação não é obrigatório, mas a gente pode colocar aqui alguma coisa, tipo runtime criado para responder na porta 80 e na raiz do Tomcat. Feito isso, verificando aqui os campos novamente, conferindo aqui, criar um novo runtime, nome consulta 2, isso aqui na alta disponibilidade, região do AWS, environment, tipo de armazenamento das regras, a porta padrão será 80, a lógica de cálculo é a mais recente, ele não é um runtime econômico, então ele não vai parar automaticamente após 45 minutos de inatividade. Ele vai desligar fora do horário comercial, ou seja,
Ele vai estar ativo das 6 da manhã às 20 horas de segunda a sexta. Mas ele só desligará se a máquina estiver inativa, se ela não estiver em atividade por mais de 10 minutos. Aqui uma observação qualquer. Não é obrigatório preencher essa observação. E aí clicamos em criar o runtime. É importante lembrar que após disparado essa criação, ele vai demorar alguns minutos para criar. Então eu vou dar uma pausa aqui na gravação e esperar o término, a finalização da criação. Bom, como podemos ver, essas são as informações do runtime criado. Foi criado o RT consulta 2, o endpoint na porta padrão 80, aqui o endereço do endpoint na Amazon, o DNS fixo, versão da lógica de cálculo, tamanho da instância, environment e desenvolvimento, tipo de armazenamento JAR, modo econômico não, desligar fora do horário comercial e a observação que a gente preencheu. Ele já está rodando e aqui tem o histórico da criação dele. Ele pode ser editado ou removido. Na tela de edição, vemos o quê? Temos uma observação aqui, que se mudar o nome, a versão ou o tamanho, irá remover o runtime e criar um novo. Aí será necessário publicar um componente de cálculo para o novo runtime. Essas são as informações, o ID da AWS, a região do endpoint, eu vou mudar a porta padrão aqui para 8080, ou melhor, 9090, e vou atualizar. Ele já atualizou. E aqui a gente pode chamar para verificar se já está funcionando. Pode ser que demore um tempo. Aqui ele já está respondendo. Ele está com regras ativas 0 porque não foram carregadas regras ainda. Então isso aqui será carregado agora através do seguinte comando. Para gerar um componente de regras para serem carregadas no runtime ou no gateway, é necessário entrar na tela Acompanhamento Legal, na aba Componentes e depois em Dados. Nós vamos gerar um novo componente em produção. Lembrando que o componente que será gerado agora, o componente de regras que será gerado agora, será gerado da conta TaxWeb, a conta que está selecionada aqui. Aí escolhi produção e vou gerar. Essa geração demora alguns minutinhos, então vou fazer uma pausa aqui no vídeo, aguardando mais um pouco a criação do componente de regras sob esse ID de job. Para saber a situação da geração do componente,
Basta clicar aqui, ó, situação da geração, e ele traz essa tela aqui, contendo o número do job que foi passado, há quanto tempo que ele foi startado, né? E há a possibilidade também de cancelar essa atualização. A execução está em andamento e aí é só aguardar mais um pouco. Como eu falei agora há pouco, é só clicar aqui e ele agora atualizou o tempo, agora são 6 minutos. A criação está em andamento, está na fila de processamento, né? Só fechar aqui. E aqui, quando você entra nessa tela, ele te informa que o seu componente está em processo de atualização, ou criação, né, no caso. Bom, com o F5 nessa tela, agora ele me trouxe o quê? Que o meu componente foi gerado. Aí eu clico no componente. Tem todas as informações a respeito desse componente, eventualmente com alguma observação, erro ou apenas um aviso. Se for o caso, se tiver muitos erros, a gente baixa o log para verificar o que aconteceu. E aí eu baixo esse componente. É interessante notar que além dos dados da versão e tudo mais do componente builder aqui, ele fala também a quantidade de regras que foram geradas aqui. Isso é interessante até para a gente confrontar, no momento que for carregar aqui no runtime, no gateway, confrontar o total de regras que ele carregou ali no runtime. Só para conferir se ele carregou todas as regras mesmo. Uma vez que o componente de regras está gerado, ele está aqui na pasta Downloads da minha máquina. Vamos aqui no Runtime e vamos atualizar esse runtime. Ele vai ter que carregar as regras aqui. Como fazer? Logar aqui no componente com o usuário admin e a senha é secreta. Vou escrever aqui do lado. Secreta. Essa é a senha. E fazer o login. Opa, eu devo ter errado aqui. Secreta. Aí. Agora aqui temos mais duas telas. Nós vamos entrar em atualização. Selecionar o arquivo de componentes que será carregado. Que está na pasta Downloads. É esse arquivo taxrulesrep.jar. Que eu acabei de baixar ele. E atualizar. Ele está fazendo a carga das regras, como se vê no rodapé da página. Pronto, carregou. Aqui o número de regras carregadas. E aqui vamos na raiz, na tela inicial. Opa! O importante é lembrar que no momento que se faz a atualização aqui do arquivo de regras,
é necessário esperar um tempo para que o sistema, depois de subir o arquivo lá para a Amazon, ele tem que fazer a carga dessas regras no componente, lá no gateway. E essa carga demora alguns segundos, leva 1, 2 minutos, dependendo do estado da máquina, se ela está muito carregada ou pouco carregada. Mas aqui, ó, clicando aqui de novo na tela inicial, temos aqui ó, a quantidade de regras ativas e a versão das regras. Então isso aqui nos diz que o gateway o runtime e o gateway estão atualizados. Feito esse passo, esse aqui é o procedimento padrão de publicação de um runtime e atualização das regras no gateway desse runtime. Feito isso, eu vou fazer uma pausa no vídeo, porque agora nós vamos sair desse padrão. Agora nós vamos fazer algumas customizações que foram pedidas, que é esse runtime, ele deverá atender na porta 80 e não na porta 9090, e deverá atender na raiz, ou seja, a gente vai chamar rt2consulta2.taxweb.com.br e ele vai responder sem a necessidade de digitar a porta e sem a necessidade de indicar o caminho. Isso é uma customização que nós vamos ver logo em seguida. Bom, para fazer a mudança da porta onde ele vai responder e depois do endereço final, do DNS fixo que ele vai responder, é necessário entrar aqui em editar. Aqui editamos a porta que ele vai responder. Anteriormente estava 9090. Eu troquei agora para a porta 80. E o resto aqui continua a mesma coisa. Atualizo o runtime. E está pronto. Ele já deu um novo DNS fixo aqui. Para mudar para a raiz e fazer a porta 80 funcionar, tem que acessar esse runtime via SSH. Aqui, ó, como vemos, ele não vai responder, ele vai ficar aqui um tempão tentando carregar e não vai conseguir. Então, para fazer essa modificação, a gente tem que parar um serviço que ele automaticamente responde na porta 80, que é o Apache 2, o HTTP normal. Nós vamos ter que parar esse serviço. Ó, tá vendo? Ele não responde. E depois modificar um arquivo de configuração para que ele atenda na raiz. Isso é feito aqui. Tem que ser colocado, tem que ser apontado aqui um arquivo de permissões para acessar lá na AWS via SSH. E aqui o endereço. Tem o user e aqui o endereço de onde está o runtime. Aqui eu vou tentar acessar direto como deploy. Eu vou ver se ele permite. Aqui a gente tem que colocar yes. Pronto. Já está. Já acessou. Para que o runtime funcione na porta 80, é necessário para o serviço HTTPD que ele automaticamente responde na porta 80. É o padrão dele, responder na porta 80.
Como nós não vamos usar esse serviço, então a gente pode pará-lo desta forma. Com esse comando, vimos que o serviço HTTP, aquele que por padrão responde na porta 80, falhou que parar. Significa que ele não está no ar. E para verificar, a gente chama esse endereço aqui no browser. Ele não respondeu, ou seja, não tem ninguém mais respondendo na porta 80. Então agora a gente vai partir para as configurações do runtime. Bom, a customização que nós vamos fazer agora envolve editar o arquivo server XML que está no conf do Tomcat. Nós vamos mudar o connector port de 9090, ou seja, qual for a porta que está configurada, para a porta 80. E na seção hostname, nós vamos mudar o path root, que é esse padrão aqui, para este caminho. E a pasta raiz do Tomcat agora vai apontar para o nosso gateway. Se tiver número da versão, bem, senão o nosso vai ser apenas Tax Gateway. Vamos lá, vamos fazer isso. Então aqui na pasta conf, vamos editar o server.xml, que é este cara aqui. Então vamos mudar a connector port. Aqui ele está usando a porta 9090. Vamos mudar para a porta 80. Opa. Porta 80. E agora, no host, no grupo host, vamos adicionar as seguintes linhas aqui. Opa. Não, ele está no lugar certo mesmo. Docbase root agora vai virar root. E nosso gateway vai responder diretamente na raiz. E conforme apontamos aqui em cima, ele vai responder na porta 80. Então, feito isso, vamos salvar o arquivo. E reiniciar o Tomcat. Para reiniciar o Tomcat, vamos na pasta. Opa. Na pasta bin.
rodamos o Startup. Pronto, o Tomcat está no ar. Para verificar se ele está no ar mesmo, vamos no browser e vamos chamar o RT Consulta 2 TaxWeb com BR. Aqui eu tive que voltar uma configuração no server XML, apontando de volta para a porta 9090. Mas mantive a configuração aqui das pastas de aplicação, das aplicações que vão rodar nesse Tomcat. Então, ele está respondendo novamente na porta 9090, tá? E como nós vemos isso? Como nós vemos isso? No browser. Chamei aqui RT Consulta TaxWeb com BR. Agora, tá vendo? Note que eu não preciso mais digitar aqui qual é a aplicação que eu vou acessar. Tax Gateway. Esse caminho não existe mais, tá? Agora é direto na raiz. Agora o próximo passo é entender por que ele não está atendendo na porta 8080. Muito provavelmente tem algum conflito com uma outra aplicação que já está rodando na porta 80. Então, bora lá configurar isso aí. Para saber se existe alguma aplicação utilizando a porta 80, usa-se este comando aqui. E aqui é a porta que a gente está querendo saber. Não retornou nada porque não tem ninguém usando a porta 80. Então vou novamente editar o server XML e voltar a fazer o Tomcat a responder na porta 80. Indo aqui para a porta 80. Salvar o arquivo. E restartar o Tomcat. Pronto, ele fez o restart do Tomcat. Agora, para testar no browser, vamos chamar ele no browser. Porta 9090 não deve responder mais. Lembrando que sempre no primeiro acesso, após a configuração, ele demora um pouco mesmo para responder, que é o tempo de subida das aplicações lá na máquina virtual. Dependendo do número de aplicações que estiverem lá, demora mais ou menos, né? Se tiver poucas aplicações, vai demorar menos. Se tiverem muitas aplicações, vai demorar mais. Aqui agora para ver. Quem está usando a porta 80 agora é o usuário root e tem uma aplicação Java, que é do Tomcat, que está atendendo a porta 80. Bom, como a porta 80 não está respondendo, provavelmente por algum conflito ou alguma outra configuração, eu vou editar esse componente.
voltá-lo para a porta 9090, que é a instalação padrão. E vou atualizar o runtime para essa porta. Agora eu vou esperar ele se atualizar, leva alguns minutos. E em seguida eu testo novamente. Lembrando que como eu fiz agora a customização por fora do portal, eu tenho que voltar a configuração aqui no Tomcat, por fora do sistema. Vou apagar os... Tem que parar o Tomcat. Tomcat parado, vamos ver se tem alguém respondendo na porta 80. Opa, ainda tem. Tomcat não deve ter parado ainda. Ah, agora ele parou. Então não tem mais ninguém respondendo na porta 80. Vamos ver se tem alguém respondendo na porta 9090. Opa, já temos. Já temos resposta na porta 9090. Primeira execução demora um pouco. Que temos um conflito de porta aqui. Ele ainda está tentando atender na porta 80. Então, vou parar o Tomcat. Opa, já está parado. Ou está parando. Vou voltar à configuração para atender na porta 9090. Que é aqui. Salvar o arquivo. E sair. E agora startar novamente. Antes de startar, eu vou remover os logs para ficar mais fácil de verificar. Pasta limpa. Subir o Tomcat novamente. Subiu o Tomcat. Vamos ver se tem alguém respondendo já na porta 9090. Tem uma aplicação Java, que é o Tomcat. E alguém na porta 80, será que tem? Não, não tem mais ninguém respondendo na porta 80. Lembrando que ainda ficou essa questão aqui de resolver por que ele não está respondendo na porta 80. Agora, chamar a aplicação no browser. Agora na porta 9090. A primeira execução demora um pouco, demora cerca de 1 minuto mais ou menos. Ainda tem alguma aplicação que ficou presa utilizando a porta 9090.
Então eu vou fazer o seguinte, como eu já baixei o Tomcat, já é, aparentemente o Tomcat já não está respondendo mais, inclusive não tem nenhum log aqui, mas a porta continua presa por algum motivo. E provavelmente é o mesmo motivo que não está deixando a aplicação funcionar na porta 80. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um reboot dessa máquina. Aí, com o reboot da máquina, eu vou ver se essas respostas agora voltam ao normal. Lembrando que ele terminou a conexão aqui, eu vou ter que conectar novamente. No runtime. A máquina voltou ao ar, já logou. Então agora vamos ver se tem alguém respondendo porta 80. Não tem. Vamos verificar a porta 9090. Temos a nossa aplicação respondendo. Então agora vamos ver no browser se ela está respondendo mesmo. Está respondendo na porta 9090. Ok. Agora, para tirar a dúvida da resposta na porta 80, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a configuração novamente, voltar a pedir para responder na porta 80. Então, primeira coisa, eu vou desligar o Tomcat. Opa. Tem uns logs gravados para a gente verificar algum erro, alguma coisa. Baixando o Tomcat. Verificar se tem resposta na porta 90. Opa, ainda tem. Ele deve parar em alguns segundos. Pronto, parou de responder. Nem na porta 80. Então tá ok. Ninguém na porta 80, ninguém na porta 90. Então novamente mudar a configuração. Tirar aqui para a porta 80. E, para editar, ESC.wq para salvar e sair. Pronto, está mudada a configuração. Novamente, ninguém respondendo na porta 80 e ninguém respondendo na porta 9090. Então agora vamos subir o Tomcat novamente.
Tomcat está subindo. Vão subir os serviços, leva um tempinho. Agora vamos lá. Tem alguém respondendo na porta 90? Não. E na porta 80? Tem o Java, que é o Java do Tomcat. Dá uma olhadinha aqui no Catalina. Para ver se houve algum conflito, alguma coisa. Ainda não, ele ainda está fazendo o deploy das aplicações. Aqui, pronto. Em 35 segundos, ele subiu. Então, Tomcat no ar. Agora a gente pode, novamente verificando, só para ter certeza que ninguém... na nossa aplicação na porta 80 e a 9090, ninguém. Então, agora a nossa aplicação, o runtime tem que responder na porta 80. Bom, pessoal, realmente, depois de tudo feito, não consegui descobrir por que o runtime publicado na Amazon não consegue responder na porta 80. Deve ser alguma configuração adicional que eu ainda tenho que verificar. Então esse assunto vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou voltar para a configuração na porta 9090, que é onde ele respondeu perfeitamente e na raiz, ou seja, vai ser desta forma, ele vai responder perfeitamente depois que eu mudar a configuração. Ok, pessoal? Obrigado por assistir esse vídeo e até uma próxima.